Eu conversei agora há pouco com exclusividade com o escritor Olavo de Carvalho. A entrevista foi feita através da internet. Olavo estava na casa dele, na Virgínia, nos Estados Unidos. Ele nega terminantemente a acusação de que tenha ofendido o general Vilas Boas. Senhor Olavo de Carvalho, boa noite. Satisfação em tê-lo conosco no telejornal da Rede TV. O que eu gostaria de perguntar? Tudo bem, satisfação é minha. O que eu gostaria de perguntar para o senhor é sobre um texto que o senhor publicou no Facebook, dizendo que o senhor não ofendeu o general Vilas Boas. Há toda uma onda no Brasil, na imprensa brasileira e com algumas autoridades afirmando que o senhor ofendeu e gravemente o general Vilas Boas. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Em primeiro lugar, eu invoco o testemunho do próprio general Vilas Boas. Pergunta a ele, general Vilas Boas, o senhor recebeu alguma resposta ofensiva do senhor Olavo de Carvalho? Na verdade, não recebeu resposta nenhuma. O que eles andaram explorando foi uma mensagem que eu mandei ao Santos Cruz e seus amigos, dizendo o seguinte: há coisa que nunca esperei ver, mas estou vendo. A pior delas foi altos oficiais militares acossados por afirmações minhas que não conseguem contestar e irem buscar proteção escondendo-se por trás de um homem doente e preso a uma cadeira de rodas. Nem o Lula seria capaz de uma tamanha baixeza. Então é o seguinte, eles têm que a obrigação de se defender como homens, em vez de incomodar um homem que está doente e preso a uma cadeira de rodas. Veja, essa expressão nada tem de ofensiva, eu estou descrevendo a situação real e o sofrimento dele, aliás, com os mesmos termos que foram usados no mesmo dia pelo Alexandre Garcia. Agora, eles torceram isso, deram interpretação invertida e pior, Boris, não fizeram somente isso. Não foi uma onda de mídia dessas que um sujeito fala uma besteira, o outro copia, vai copiando e passou para dentro. Não, foi tudo simultâneo. Apareceu em todos os órgãos de mídia, apareceu no parlamento, apareceu na boca do Fernando Henrique, ou seja, tudo isso foi coordenado. O senhor se sente perseguido pela imprensa brasileira, senhor Olavo? Não, não é que eu me sinto. Eles cometeram um crime muito bem organizado. Eu não me sinto nada. Eu vou sentir alguma coisa por causa desse bando de vagabundo e mentiroso? Não sinto nada. Isso aí, para mim, esse é um bando de lagartixa. Né? Agora, a coisa objetivamente é criminosa e eu vou pedir que a Polícia Federal investigue para saber quem montou isso. Porque não é possível que todos cometam a mesma distorção de palavras simultaneamente. Isso não existe. Se dissesse um fez primeiro e o outro copiaram depois, podia ser uma coincidência, um erro de interpretação que se propagou. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo dia, não é possível. Pior, no dia seguinte, depois que eu fiz um vídeo denunciando esta fraude, ficou todo mundo quietinho. Só apareceu a Isto É, mas a Isto É, como revista semanal, já estava pronta antes do meu vídeo. Então, daí eles soltaram assim, o resto ficou tudo quietinho de repente. Também esse pessoal que se finge de ofendido, eu estou aqui invocando o testemunho do Vilas Boas. Eu lhe enviei alguma resposta mal criada, insultuosa, nada. Ele está sabendo que eu não fiz isso. Agora, isso tudo foi uma trama pueril, se você pensar bem. Certo? É aquela malícia de criancinha para tentar ver se engana o público. Ora, vamos lá para os documentos. É claro que em outras épocas eu já tive discussão feia com outros generais e com esse também. Mas quando eu vejo que o homem está com uma doença gravíssima numa cadeira de roda, eu não vou discutir com ele. Tem que respeitar a situação do homem. Agora, esses dois foram lá correndo para incomodar. Um até tirou fotografia do lado do Vilas Boas, como quem disse, não mexa comigo, eu tenho costa quente. Não tem costa quente, não. O general não vai acobertar sua mentira. Mesmo que ele me odeie, não importa. Mesmo que ele me escrevesse a pior mensagem do mundo, xingasse a minha mãe, eu não respondo a pessoa que está doente. Eu espero ficar bom, daí nós discutimos. Senhor Olavo, muito obrigado, boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Boris. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. O Rede TV News tentou contato com assessores do general Santos Cruz e não obteve retorno. Nós estamos à disposição para divulgar as respostas dos citados por Olavo de Carvalho. Começaram a aparecer novos fatos que eu jamais poderia ter desconfiado, e aí que eu comecei a entender exatamente quem era o Santos Cruz. O principal desses fatos foi a denúncia feita pela Letícia Catel,
de que ela, como chefe ali da Apex, ela estava sendo pressionada pelo Santos Cruz para pagar convênios que o presidente Bolsonaro havia suspendido. Convênios, um dos quais era para produtores cinematográficos que queriam para Cannes exibir filmes como esse Marighella e outras coisas parecidas, filmes notoriamente comunistas. E ela não estava querendo pagar e o Santos Cruz estava pressionando para retirá-la do cargo, como de fato acabou retirando. Daí eu li no site Crítica Nacional um artigo do Paulo Enéas, em que confirmava que o objetivo do Santos Cruz era impedir a despetização da Apex e continuar usando a Apex para financiar grupos e ONGs comunistas, esquerdistas, etc, etc. Muito bem, eu falei, bom, então é o seguinte, por que esse camarada começou a me xingar? Ele certamente desconfiou que eu estou por trás dessas denúncias, que eu disse alguma coisa para a Letícia, que eu disse alguma coisa para o Paulo Enéas, da Crítica Nacional, etc, etc. Em suma, que há uma conspiração olavista para derrubá-lo. E ele começou a espalhar essas coisas, tá certo? E chegou a mobilizar a mídia inteira, 10 senadores, tá certo? E até o alto comando das Forças Armadas. Saiu aqui no UOL, deu as 3 críticas básicas do alto comando do Exército, uma delas é como o Olavo de Carvalho se sustenta nos Estados Unidos. Então, assim, deveria haver uma conspiração olavista financiada por fontes internacionais, provavelmente americanas, para destruir o coitadinho do Santos Cruz e talvez seus colegas, e talvez as Forças Armadas brasileiras. E o cara pôs isso em funcionamento e apareceu, então, uma mensagem do general Vilas Boas me criticando por esta coisa. Eu não sei se o general Vilas Boas escreveu, ditou isso pessoalmente, ou se alguém redigiu e deu para ele, tá certo? O que eu sei é o seguinte, eu coloquei no meu Facebook um aviso, não vou responder agora ao general Vilas Boas, não há pressa. Por que eu fiz isso? Porque a mensagem me parecia uma coisa muito estranha. Eu pensei, por que o general Vilas Boas? O general Vilas Boas é um homem que está com uma doença gravíssima, preso numa cadeira de rodas. Se eu não respondo, dá a impressão que eu estou concordando, que eu aceitei essa coisa. E se eu respondo, vão dizer que eu ataquei o general Vilas Boas, coitado do homem doente. Eu falei, não, aí tem um truque, né? Então não avisei que não ia responder nada. E ao mesmo tempo coloquei uma mensagem dizendo que o Santos Cruz e os seus cúmplices estavam desrespeitando o general, porque em vez de se defender a si mesmo como homens, estavam se escondendo por trás de um comandante que estava preso numa cadeira de rodas. Daí aparece em tudo quanto é mídia, né, a notícia, Olavo atacou o coitado general que está na cadeira de rodas. Olavo é um monstro, está atacando o cadeirante. Quando eu fiz exatamente o contrário, e quem desrespeitou o cadeirante foram eles. Só que é o seguinte, fica claro aí, que estava tudo montado para me pegar nessa armadilha. Só que eles se apressaram um pouco. Eles pensaram assim, vamos botar essa mensagem, o Olavo é estourado, ele vai responder xingando o general Vilas Boas, e daí a gente o denuncia como agressor de um cadeirante. Só que é o seguinte, eu não respondi nada, e eles pegaram a mensagem que eu mandei para eles, dizendo, vocês não têm vergonha de se esconder por trás de um homem que está doente, preso na cadeira de rodas, e fazer de conta que eu é que estava atacando o general. Eles fizeram exatamente isso. Então, eles se desmascararam a si mesmos. A operação foi toda montada com antecedência para me pegar nisso aí, quando eu respondesse. Eu não respondi, eles decidiram usar uma outra mensagem que era dirigida a eles e não ao general, fazendo de conta que dizer que um homem doente que está preso numa cadeira de rodas é uma grande ofensa. Quando isso é simplesmente descrever a situação real dele e cobrar esses vagabundos por se esconderem por trás de um homem doente, em vez de se defenderem como homens a si mesmos. Eu entendo que eles não podem se defender como homens, porque esse Santos Cruz, com isso que ele estava fazendo ali na Apex, ele estava praticando tráfico de influência em favor de organizações comunistas inimigas do governo. E ele, evidentemente, quando apareceram as denúncias, ele achou que eu é que estava investigando e coordenando uma investigação internacional
para denunciar. Então ele armou todo esse rolo, inventou uma conspiração internacional para ver se desviava as atenções do crime que ele estava praticando. E chegou a este ponto, o alto comando das Forças Armadas está preocupado em saber de onde eu tiro meu dinheiro. Ora, eu tiro meu dinheiro do Brasil. Dos Estados Unidos não ganho um tostão. Meu dinheiro vem do Brasil através do quê? Das contribuições dos meus alunos que assistem o meu curso e dos direitos autorais dos meus livros. O meu sigilo bancário está aberto para a hora que quiserem. Se provar que eu recebo algum dinheiro aqui dos Estados Unidos, leva 20%. Se tiver algum dinheiro americano para mim, você leva 20%, porque não veio nada. Nunca veio um tostão dos Estados Unidos ou de qualquer outra fonte. Eu só tenho essas duas fontes, meu Deus do céu. É bastante dinheiro, porque eu tenho bastante aluno e vendo bastante livro. Quem não sabe disso, né? Então, é uma boa conta bancária, graças a Deus. Mas lá não tem nada de ilícito. Agora, o seu Santos Cruz, eu não sei se ele está fazendo esta pressão em cima da Apex por dinheiro ou por vantagem política. Não estou dizendo que ele está levando um tostão, não estou acusando nada disso. Mas que ele está fazendo uma coisa ilegal e contra o governo, está. E quando foi descoberto, ele decidiu criar toda esta encenação de uma conspiração internacional para desviar a atenção das autoridades. E está desviando mesmo, porque o pessoal da mídia, que está louco para me fritar, aproveitou isso aí e diz: olha, o Olavo agora está atacando o pobre general Cadeirante. Então eu apelo aqui, general Vilas Boas, o senhor é um homem honesto, o senhor recebeu alguma resposta minha? Nunca recebeu. Né? E o senhor acha que dizer que o senhor é um homem doente preso a uma cadeira de rodas é ofensivo ou é descrever exatamente a sua situação? Então, foi isso que aconteceu, gente. Eles armaram esse esquema todo, mas se apressaram um pouco e começaram a denunciar a minha resposta quando não havia resposta nenhuma. Nunca os vigaristas se autodenunciaram de uma maneira tão nítida, né? Então, agora tem que haver uma investigação disso. Vamos investigar o Santos Cruz, vamos investigar o Olavo de Carvalho e vamos botar tudo isso a limpo e alguém vai parar na cadeia. E não sou eu.